meia no centro de Cabo Frio. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Este templo de amor. Boa tarde, meus irmãos, mais uma vez com o nosso programa Espiritismo em Foco. E hoje, recebendo mais uma vez meu querido amigo Ciro de Castro, e vai falar para a gente sobre perda de entes queridos. Meu querido amigo é lá de Araruama, de São Vicente, do Grupo Espírita Boa Nova, e depois ele vai falar também a Boa Nova, né, de um outro trabalho que ele está se desenvolvendo lá em Araruama, e depois nós vamos conversar com ele no próximo bloco, ok? Mandar um abraço para o meu amigo Cláudio e Thalita, da Casa da Helena Espaço Festas, a maior casa de festa aqui da nossa região, coberto e maravilhoso aí na rua, em frente à garagem da AMPA, ali no Jardim Excelsior, na rua Geraldo de Abreu. Mandar um abração para eles, que estão sempre junto conosco, assistindo o nosso programa e dando aquela força para todos nós. Vamos falar agora, então, desse mês de setembro, né, que é um mês realmente maravilhoso para todos nós, espíritas, de eventos que vão acontecer a partir de agora, de sábado agora, dia 8, que é o 4º Sarau Espírita da Casa René Peça, às 19 horas, agora dia 7, no feriado, né, sábado, às 19 horas. Então, vou ter música instrumental, vamos ter poesias, meu amigo Edmundo, Gabriel Medeiros, de Araruama, o Grupo Teatral Sorrisos, de Araruama, e vários outros cantores que vão, o pessoal da Comerge também, do Polo 11, também estarão lá cantando. Então, a Casa René Peça fica ali na rua São Luís, esquina com a Porto Alegre, ali no Jardim Excelsior. Tá ok? Então, e no final, depois do sarau, nós vamos ter aquele tradicional, aquele festival de caldos maravilhoso, tá, do pessoal lá da Casa René Peça, e sobremesas. Tá? Então estão todos convidados para estarem lá, sábado agora, dia 7, na Casa René Peça, ok? E no dia 8, quer dizer, que é o domingo, o seminário com a nossa querida amiga Carmen Silveira, lá no Centro Espírita Trabalhador de Jesus. O tema, Memórias de um Suicida e o Consolador Prometido por Jesus. Então, quem não leu esse livro e quem já leu, é muito interessante. Vai ser um seminário que vai começar às 9 horas até às 13 horas. Depois vai ter um almoço, lá mesmo no Centro Espírita Trabalhador de Jesus, a R$12. E as pessoas que quiser almoçar, procurar a minha amiga Gisele, lá do Trabalhadores, que está vendendo lá o ticket lá do almoço do Trabalhador de Jesus, ok? Então, dia 8,
que é no domingo, 9 horas da manhã, até às 13 horas, seminário com Carmen Silveira, tema Memórias de um Suicida e o Consolador Prometido por Jesus, do livro de Ivone Pereira do Amaral. Tá ok? Me presta esse... Eu quero contar um fato sobre isso aqui. Tá. Então, depois a gente vai... Depois você fala, deixa eu só falar aqui dos eventos, depois você fala. E no dia 14, né, o nosso grande encontro, nosso 7º encontro de divulgação espírita na Praça Porto Rocha. Começa às 18 horas e nós vamos ter várias apresentações de musicais com meu amigo Alex Rodrigues, que vai estar lá no comando, Assunção e Marcelo, meu amigo Jailton, grupo vocal do Centro Espírita Amor e Caridade, Teatro de Bonecos, Sorriso, Jonathan Moreira, lá de Rio das Ostras. E todas as casas espíritas de Cabo Frio, de Arraial e de Búzios estarão participando com barracas de doces, salgados, caldos. Muito bom. Livrarias. O nosso programa Espiritismo em Foco estará lá também com stand. Eu e Marco vamos estar lá recebendo os amigos, né, que gostam da gente, que gostam do nosso programa, que estão sempre com a gente assistindo. Estaremos lá para dar um abraço nas pessoas, conversar, fazer um bate-papo, fazer algumas entrevistas, para que depois a gente possa passar aqui no nosso programa. Tá ok? Então... E quem não gosta pode ir também. Também, né? Né? Pode, porque vai ser maravilhoso. Olha, o sucesso total, absoluto lá na praça. Muito gostoso, o ambiente muito gostoso, muito saudável, muito família. Então, estão todos convidados para o dia 14, agora, sem ser esse sábado, agora o outro, dia 19 às 18 horas, o 7º encontro de divulgação espírita, né, do 34º Seu. Né? Estaremos lá todos numa confraternização com todas as casas e com todos os amigos daqui da nossa região e de outras cidades, convidando nossos amigos de Araruama, lá de São Vicente, de Saquarema, de Rio das Ostras, de São Pedro da Aldeia. Todos já estão sabendo, estou sabendo que já estão se movimentando no sentido de virem a Cabo Frio no sábado, no dia 19, que sejam todos bem-vindos para a gente fazer uma confraternização muito legal, muito bacana no dia 14, ok? E no dia 15, que é o domingo, nós vamos ter lá no Centro Espírita Amor e Caridade o 15º Encontro de Família. O tema é Família Moderna, Prioridades e Desafios. Então vai ser de horário das 9 às 17 horas, com almoço no local, mais refrigerante a R$ 5,00. A idade mínima para participar, 14 anos. Tá ok? E o horário de 9 às 17 horas. Então, estão convidados, tem que fazer a inscrição é limitada, porque para poder, né, receber a todos de maneira bem legal, bem bacana, e estão convidados a fazerem a inscrição, tá ok? Semana que vem nós vamos ter aqui a minha amiga Cláudia Oliveira, lá do Fonte de Luz. Eu sei que a Cláudia está me assistindo. Cláudia, eu na pressa lá de preparando os compromissos, eu esqueci de colocar o tema que você vai falar. Eu gostaria que desse você ligar para a gente aqui e falar o tema que você vai falar para poder anunciar para segunda-feira que vem, que eu sei que você está assistindo a gente agora. Marcos, vamos ler então uma página? Você vai falar sobre esse seminário, né? Não. Não, você vai falar, é sobre esse assunto. Não. Não, é sobre o que? Então... O seminário é sobre o livro Memórias de um Suicida e o Consolador Prometido por Jesus. Isso. Eu quero falar sobre um fato interessante. Uma conhecida minha tem um filho, ele cometeu diversos crimes e ele foi preso. Certo. E quando estava próximo do julgamento dele, ele disse que ia se suicidar porque ele não aguentaria ficar mais tempo na cadeia. E a mãe dele, desesperada, que ele tomou uma decisão consciente que ia se matar. Não é uma decisão desesperada, uma decisão consciente. Eu vou me matar porque eu não vou ficar na cadeia. Nós vamos tratar desse assunto hoje. Então é ótimo. Aí o que acontece? Ela chegou para mim sabendo que eu sou espírita, ela é evangélica, aí foi na minha casa e me pediu um livro que falasse sobre o assunto. Eu tinha o livro Memórias de um Suicida e entreguei a ela mandou para a cadeia, lá onde estava o filho leu e não se suicidou. Ficou com mais medo ainda. Ele entendeu, né? Ele entendeu que não ia resolver o problema. Que não ia resolver o problema. Então ele não se matou e ele está solto hoje. Já passou, o fato já se deu. E eu achei interessante porque ela
deu o livro lá na cadeia e quando ele saiu da cadeia, deu o livro para o companheiro que estava lá na cadeia. O livro está rolando lá, de cela em cela. Que bom. Então, Inclusive vem bem a calhar, porque durante o nosso estudo a gente faz, inclusive, a citação do livro, né? Do livro Memória Suicida? Sim, senhor. eu esqueci, eu tenho que falar aqui agora sobre a agenda das casas espíritas. Você esqueceu, né? Porque eu passei, você queria falar sobre o... Não, porque eu ia esquecer. mas é interessante, mas muito Meus bom. cabelos brancos Isso que você já falou estão aí em é muito fase de- interessante para poder chamar a nossa atenção, né, das pessoas que estão nos assistindo. Esse livro E é maravilhoso. realmente- Memória Suicida. Quem pensa em se suicidar, leia este livro antes de fazer essa loucura. Ó, não estou mandando você parar de pensar nisso. Quer suicidar? Muito bem. Antes de você fazer isso, pega o livro Memórias de um Suicida. Qualquer casa espírita tem, qualquer espírita tem na sua casa. É esse livrinho miudinho aqui, ó. Está aqui no canto. Memórias do Suicida. Depois que você lê, se você quiser continuar com essa ideia, é um problema teu. É verdade. Isso aí. Porque é horroroso o que se passa com Então- um suicida após a morte. Então vamos falar agora da agenda das casas espíritas. Então, do Centro Espírita Trabalhador de Jesus, dia 4 agora, quarta-feira, o meu amigo Paulo Jorge vai estar falando sobre o livro dos Espíritos, vai falar sobre politeísmo. E a Beth Sanches vai falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, ação da prece, transmissão do pensamento, de pensamento. Então, e no dia 8, meu amigo Cássio, que esteve aqui com a gente semana passada, vai fazer a palestra sobre o tema que esteve aqui com a gente, reforma íntima. E vai estar lá no Tô tentando, tá? Trabalho de Jesus. Estou tentando. Dia 8, agora, domingo, às 18 horas. Não esquecendo que a palestra do Trabalhador de Jesus, essa de domingo às 18 horas, ela é transmitida ao vivo pela internet. Então você acessa lá www.cetj.org.br e você assiste a palestra ao vivo. E na quarta-feira, às 15 horas seguinte, tem a reprise também pela net, ok? Lá pelo mesmo site, tá ok? No Centro Espírita Ceareiros do Bem, dia 5 agora, quinta-feira, nós vamos receber lá na nossa casa a Horaci e vai falar: vós sois a luz do mundo, Jesus. Então, a minha amiga Horaci, dia 5 agora, quinta-feira, lá no Centro Espírita Ceareiros do Bem, às 8 horas da noite. No Centro Espírita Fonte de Luz, quem vai estar quinta-feira lá é meu amigo Cássio. Ele vai falar o porvir e o nada, do livro Céu e Inferno, tá? Então, Cássio, 8 horas da noite, lá, quinta-feira, dia 5 também, vai falar sobre o tema o porvir e o nada do livro Céu e Inferno. Lá no Centro Espírita Amor e Caridade, hoje nós vamos ter lá, hoje é dia 9, né? Penas Futuras e Segundo o Espiritismo. Está acontecendo nesse momento, Sérgio Menezes está fazendo a palestra lá no Centro Espírita Amor e Caridade. E na sexta-feira, o passamento com a Jussara lá do Centro Espírita Amor e Caridade. Isso é às 8 horas. E no domingo, 10 horas da manhã, já... Não, aqui eu estou falando errado. Hoje é dia 2, não é isso? Isso. Hoje é dia 2. Então, hoje é prova voluntária, é com a Marta. Desculpa. A Marta que está fazendo a palestra agora lá no Centro Espírita Amor e Caridade. Na sexta-feira, Progressão dos Mundos com a Cristiane. E no domingo, 10 horas da manhã, o meu amigo Juan, lá do Centro Espírita Leon Denis, que vai falar a ingratidão dos filhos e os laços de família. Tá ok? Então está corrigido aí. E na Casa René Peça, hoje, daqui a pouco, às 8 horas da noite, a Rosana André vai falar sobre um grão de mostarda, sobre o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, hoje, 8 horas, lá na Casa René Peça, a Rosana André falando sobre um grão de mostarda do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Agora sim, Marcos, vamos ler a página? Eu acho que eu devo fazer uma denúncia antes, porque o Renato ele sequestrou o melhor quadro que tinha aqui no programa, estava atrás de mim, para ficar atrás dele, ó, o quadro de Jesus ali. Ó. Ele sequestrou. Então eu tenho que fazer essa denúncia ao vivo. Para mudar um pouquinho o visual. Mudar um pouco o visual. Ele quis ficar mais perto de Jesus. Jesus pertence a todos. Mas o quadro não era dele, não. Bom, nós vamos ler aqui uma pequena página
de psicografia do Divaldo está na questão 93 do livro Joana de Ângeles Responde. É lá do Centro Espírita Solar do Cristo, e a reunião pública foi do dia 30/8/2013. Foi agora, sábado. Agora, recente, né? Sábado. E sexta-feira. Sexta-feira. Isso. O que fazer diante da perda pela morte de alguém querido? A mais pungente dor moral, pertinaz e profunda, é a que decorre da separação imposta pela morte física. Não te rebeles ante as conjunturas da morte, que te separou momentaneamente do ser a quem mais amas. Não será definitiva tal circunstância. Tem paciência e espera, preparando-te para o reencontro que logo mais se dará. Os teus afetos te aguardam, esperançosos. Não os decepciones com a revolta ou com o desespero injustificado. Eles vivem como também viverás. Anteciparam-te na viagem, mas não se apartaram realmente de ti. Não os vês como estão ao teu lado. Se os amas, estão contigo. Se os detestas, vinculam-se a ti. Não os fixes às memórias inditosas, aos impositivos da paixão, às condições da tua dor. Luariza a saudade, mediante a certeza de reencontrá-los. Bem de acordo com o assunto de hoje, né? Com certeza. Que é... Qual é o assunto de hoje? Perda de entes queridos. Eu tô voando, hein? Você está sem memória, você. Tô sem memória. Vamos passar então rapidinho o nosso apoio cultural e voltamos já já. Bazar Colonial, Rua Érico Coelho, número 166, no centro de Cabo Frio. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Cruzeiro do Sul, Agência de Serviços. Empresa especializada em contabilidade e assessoria para organizações religiosas e associações civis. Rua Jonas Garcia, 215, Sala 110, Centro, Cabo Frio. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Este templo de amor.
apoio cultural. E antes de começarmos a conversar com o Ciro, vamos pedir para que ele faça uma oração para todos nós, né? Para que a gente possa, juntos, aqui no estúdio, vocês aí em casa, a gente possa orar juntos e entrar no clima realmente de entrosamento, de uma sintonia boa, gostosa, para que a gente possa fazer um programa que realmente leve às pessoas o entendimento, a compreensão e tirar as dúvidas, né, sobre esse assunto que é a perda de entes queridos. Então, vamos pedir então ao Ciro que faça a oração para todos nós. Senhor Jesus, Mestre dos mestres, irmão de todos os irmãos, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui neste veículo de comunicação, tendo a certeza da proteção da falange dos espíritos protetores de Caibaxútil, teu servo fiel, Senhor Jesus. Que tu possas permitir-nos, nesta tarde, tirar as dúvidas dos nossos amigos, que aqui vêm em busca, Senhor Jesus. E que tu possas abençoar a cada lar que estiver nos ouvindo. E que se temos algum ente a quem nós amamos, que possamos durante o programa pensar nele com muito amor e carinho. Agradeço a Deus por tudo e por se utilizar dessa ferramenta que ainda é tão imperfeita, mas que está buscando um caminho um pouco melhor de tratamento. Que assim seja. Que assim seja. Então vamos começar a conversar, né, sobre o assunto. Mas antes da primeira pergunta, Ciro, eu gostaria que você falasse da sua casa lá em Araruama, em São Vicente, e dos trabalhos que você está desenvolvendo, que eu sei que você está fazendo coisas muito bacanas lá. Então, fala para a gente aí sobre as casas espíritas lá de Araruama e de São Vicente. O Renato, a gente é do Grupo Espírita Boa Nova, né? Somos nascidos, criados lá e evangelizados lá. Mas a gente entende que a causa é do Cristo. E nós recebemos um convite há mais ou menos uns 3 meses atrás, da nossa querida companheira Mary Lúcia do Amaral, que estava assumindo a presidência de uma casa, né, que ela não estava fechada, mas, vamos dizer assim, estava num stand-by. E é uma casa que tem um trabalho muito bonito, né, que faz um atendimento a mais de 15 famílias, né, todos os sábados pela manhã. O nome do centro chama-se Centro Espírita Solar do Cristo, mencionado na página aqui inicialmente. Então é feito esse atendimento às famílias pela assistente social do centro, que é a Célia Regina, a nossa vice-presidente, e por todos nós, porque nós somos uma equipe, né? E além da gente passar para eles a doutrina dos espíritos, né, a gente simplesmente não se preocupa em entregar a cesta básica, mas sim ensiná-los a pescar, né, fazer com que eles busquem os seus direitos perante a Prefeitura Municipal da cidade, perante o governo federal, inclusive dando o encaminhamento necessário, né, de familiares e tudo mais, até mesmo com respaldo jurídico, se for necessário, pois sabemos que é do direito de todos, mas que nem sempre os nossos irmãos que ainda passam por uma ignorância um pouco maior desconhecem. Então a gente está lá principalmente para isso, para passar a palavra dos espíritos e para ensinar esses nossos irmãos a pescarem. Ok, então nós vamos começar a conversar sobre o assunto de perda dos entes queridos. Primeiro eu queria saber, por que você então resolveu falar deste assunto, hein? Hoje aqui no programa? Renato, a gente entende que é um assunto bastante delicado e que com certeza toca profundamente os nossos corações. Eu sou espírita de berço, desde pequeno, fui evangelizado lá no Grupo Espírita Boa Nova e tudo mais. Mas, como todo jovem, aos 16 anos, a gente debandou, né? Fomos ter as experiências que são inerentes às nossas vidas. Foi então que num dia, em um mês de maio, há mais ou menos uns 3 anos atrás,
num período pela manhã, eu recebi a notícia que um sobrinho, né, de consideração, ele me chamava de tio, não era meu sobrinho consanguíneo, mas me chamava de tio, e eu assim o considerava. Tinha assim muito amor e carinho. E ficamos sabendo que ele havia sido atropelado e então desencarnou naquela manhã com 12 anos. 5 minutos depois, me liga meu pai, me informando que meu tio consanguíneo havia desencarnado. Naquele dia foi, eu acho assim, um dos dias mais difíceis que eu já passei na minha vida. E que dali a gente ficou uma semana em completo estado de prostração. E aí a gente retoma, pela necessidade que a dor nos impõe, a doutrina dos espíritos, que é a doutrina consoladora prometida por nós. Foi então que uma vez, na época, eu ainda não fazia parte desse novo projeto do Solar do Cristo, a Mary Lúcia do Amaral me pediu um tema, e eu do nada, eu falei, ô Lúcia, bota um tema X, mas ela falou, eu não acho esse tema muito apropriado no momento, porque a casa está reiniciando, coloca um tema do Evangelho, e eu falei simplesmente a perda dos entes queridos, isso em março do presente ano. Eu falei, pois bem, não aconteceu, o tema não surgiu, mas um belo dia, quando eu caminhava na rua, vamos dizer assim, eu tive um determinado acesso mediúnico, onde eu tive que sentar, porque os espíritos estavam me solicitando o tema. Olha, você não ficou de montar o estudo, de fazer o estudo? Por que você não fez? E daí eles me fizeram relembrar que eu tinha voltado justamente à doutrina dos espíritos pela perda de 2 grandes entes queridíssimos que eu tinha, que era um tio consanguíneo e um sobrinho daqueles por consideração, mas que a gente sabe que com certeza devia, inclusive, até ser um amor de vida passado nosso. Nesse tema de hoje, a perda dos entes queridos, teve alguma dificuldade para você abordar? Teve, porque durante o processo de elaboração do trabalho, a gente ficou muito tocado por estar lembrando dessas dificuldades, dessas situações em que nós vivemos e que outros companheiros viveram também. Foi então que nós recorremos ao livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, onde todo o capítulo nos mostra ali as bem-aventuranças das pessoas que passam por esse tipo de aflição, que é perder um ente querido perante uma desgraça, por exemplo. Mas a gente ainda não se conformando, nós não nos julgamos capazes de fazer a interpretação correta desse capítulo, porque a gente acredita que tudo é dotado de um tempo, que tudo há um tempo. Então, por que nós ficamos na hora assim inconformados? Porque a gente não tinha saída, mas se sentiu na obrigação, porque os espíritos cobraram a gente para montar um tema. Então, o que me veio na cabeça primeiro quando eu li a perda dos entes queridos? Saudade. O Renato tem uma pergunta para fazer, mas eu já cortei ele pela metade. Você está falando aí que você teve uma perda muito grande, todos nós já perdemos alguém. Quem de nós não perdeu, né? Quem de nós não Todos perdeu, nós. né? Então, mas eu fico imaginando que nós que temos o conhecimento espírita, nós temos um comportamento e um pensamento diferenciado em relação a isso. Exato. Mas algumas pessoas que não são espíritas e que se desesperam durante o processo de perda, elas têm umas atitudes que o espírita normalmente não tem. E eu gostaria que você falasse sobre isso. Por exemplo, tem gente que guarda um quarto onde o ente querido viveu, com todas as coisas, a roupa dele, objetos pessoais daquele que partiu. Então tem assim como se fosse venerando aquele indivíduo que desencarnou, e que nós sabemos que isso traz uma série de problemas. Eu acho importante
a gente dar uma pincelada nesse aspecto, porque as pessoas que estão nos assistindo, a maioria não são espíritas. E muitos desses que estão nos assistindo têm esse comportamento diante da perda de um ente querido. Então, eu queria que o pensamento é constante em cima daquele que partiu. Dá uma pincelada sobre isso, que eu acho interessante. Com certeza. Inclusive, vou pedir a permissão desses amigos que não são da doutrina espírita, que nos escutam nesse momento, que nos assistem, né? Para que considerem a questão 459 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: influem os espíritos em nossas vidas? E então que os espíritos nos respondem: muito mais do que vos imaginais, porque eis que de ordinário são eles que vos dirigem. Ou seja, se a gente for tomar ao pé da letra a questão, os espíritos respondem vos para Kardec. Kardec era cientista, filósofo, professor, ou seja, então ele era um homem de suma consciência, né? Então, quem era esse homem que ainda não tinha essa capacidade de entender tal era qual o grau dessa influenciação? Que dirá nós? E, logicamente, se eles influem em nossas vidas, nós também influímos no processo de andamento, de evolução desses companheiros que já partiram. Até porque também consta no Livro dos Espíritos que todos nós estamos fadados à evolução e que tudo está em tudo, conforme questão número 33 também do Livro dos Espíritos. Se você mantém um quarto daquele indivíduo, qual é o seu tipo de pensamento perante aquilo? Porque Divaldo nos fala, tudo são as nossas condições mentais. Qual é a minha intenção quando eu armazeno aquele quarto? É de querer trancar esse indivíduo ali dentro? Por quê, meus irmãos? Muitas das vezes, esses espíritos em que Kardec falava, que influenciam as nossas vidas, são esses parentes que já se foram. São esses parentes que já se foram. Então, se eu estou com aquele sentimento, se eu estou com aquela energia que eu queria ele ali comigo, com aquele sentimento nostálgico, de tristeza, eu vou estar impedindo a progressão dele na espiritualidade, a ascensão de evolução dele na espiritualidade e, obviamente, pelo magnetismo, nós vamos estar lhe causando um mal. Sim, nós vamos estar lhe causando um mal. Então, quando a gente pensa muito com um sentimento de nostalgia, de sofrimento em relação a um ente que já partiu, que já desencarnou, nós estamos prejudicando... Com certeza. A história dele lá. Com certeza. Inclusive, permita-nos citar que a psicologia e que a psiquiatria nos dizem que a saudade maltratada, ela nos causa doença, né? Que são doenças que eles chamam de psicoterápicas. O que ocorre? A saudade, quando ela é maltratada, ela começa a evoluir para uma tristeza e daquela tristeza ela evolui para uma depressão. Logicamente, meus irmãos, será que nós vamos querer que aqueles amores que já partiram, que já se foram, nos vejam naquele estado de depressão total porque ele se foi? Não, meus irmãos, obviamente que não. Nós sabemos hoje que pensar é plasmar e que pela doutrina dos espíritos o pensamento ele é matéria. Então, quando eu estou pensando nele, né, inclusive de uma forma negativa, ele consegue enxergar e perceber que nós estamos mal e ele nos vendo mal também fica mal. Também não há essa continuação da evolução. Isso aí é importante saber porque, sabe, assim como nós sentimos saudades, eles também sentem. Né? Porque sente a nossa falta também, porque eles não morrem. Exatamente. Né? Exatamente. Continuam sendo quem eles eram, Exatamente. com os mesmos amores, com os mesmos sentimentos, e sente saudade também. Já que você falou tanto em saudade, então eu queria saber, o que é essa palavra saudade, hein? Bom, a saudade, de acordo com as nossas fontes de pesquisas, vem do latim solitas ou solitatis. Mas vejam bem, os nossos gramáticos, eles entram em conflito. Porque o que ocorre? Solitas ou solitate,
que foi traduzido para o italiano como solitudine, na verdade significa solidão. Então, até hoje, não se tem o conhecimento concreto de onde provém essa palavra saudade. Então, nós podemos dizer que a língua portuguesa é a única palavra que tem, é a única língua que tem condição de entender e compreender o que é esse sentimento numa palavra só, saudade. Para os americanos seria I miss you, ou seja, um termo. Para os espanhóis, te extraño mucho. Não, nós só temos a palavra saudade. Inclusive, na maior enciclopédia virtual do mundo, nos diz que a palavra saudade é a palavra mais utilizada nas poesias e nas músicas. Então, olha a importância dessa palavra naqueles que falam a língua portuguesa. Já nos diz a biologia que saudade é um sentimento inerente a todos os mamíferos. Vejamos bem, meus amigos, depois de um longo dia de trabalho, né, cansativo, nós chegamos em casa e nos deparamos com aquele cachorrinho nosso pulando em cima da gente, nos lambendo. Por quê? Ele teve esse sentimento de saudade que é inerente a todos os mamíferos que, de fato, vivem em sociedade, né? E a saudade é um sentimento em que ele tem que ser trabalhado da melhor forma possível, sempre, para que não nos cause esses transtornos que nós falamos. Quem pode sentir saudade? Todos os mamíferos que convivem em sociedade, inclusive os macacos. Morcego também? Pode ser. Pode ser. Certeza. Se ele for um mamífero que conviva em sociedade, pode ser também. Eles convivem em sociedade. Convivem em sociedade, então, com certeza. Com certeza. É um sentimento já latente ali. Com o princípio certeza. inteligente ali já desenvolvendo isso. Exatamente. Eu gostaria de mandar um abraço para o meu amigo Francisco Rebouças, lá da UME de Niterói, da União Mocidade Espírita de Niterói. Meu amigo que tem um programa maravilhoso toda terça-feira na web. O Espiritismo Ensina, de 5 da tarde até 6h30. Você entra lá em www.umen.org.br e você ouve o programa de 1h30, com muito ensinamento espírita, ensinamento do Evangelho, do Livro dos Espíritos. E meu amigo Francisco Rebouças e Suzane Vieira, que estão lá juntos, lá, fazendo esse programa maravilhoso. Tá ok? Eu não dei o telefone, né? Até agora, né? O papo está tão gostoso. Nosso telefone, se você quiser ligar e fazer uma pergunta aqui para o meu amigo Ciro, 2629-2571. E o nosso programa também está sendo transmitido agora ao vivo pelo nosso site, www.espiritismoemfoco.com.br e o site da Jovem TV, www.jovemtv.com.br. Ciro, diz uma coisa para mim. Claro. A saudade pode virar doença? Sim, conforme nós já falamos, ela não só pode, como ela vira doença se for maltratada. Começa, né, numa tristeza. Pode virar depressão também? Sim, progride para depressão, né? Ou mesmo aqueles que não se transformam em doença pode se transformar naquilo que o nosso amigo Marcos falou, numa nostalgia, de você ficar com aquele sentimento impregnado ali, meu Deus, porque já foi. Melancolia. Exatamente, e se tornar pessoas melancólicas e, vamos dizer assim, chatas, porque tudo você acaba direcionando para o outro que você não tem mais. Meus amigos, programa Espiritismo em Foco, hoje, 2 de setembro. Isso. Ao vivo. O ano está acabando. E o ano está acabando. Ao vivo, se você quiser ligar para o nosso programa para fazer alguma pergunta. Vou participar do nosso sorteio também. Já vai ter no último programa do mês. Nós vamos sortear. Mês, né? Nós vamos sortear o Livro dos Espíritos, o Livro do Evangelho. CDs. Os CDs. E você participando, liga. Se não quiser fazer pergunta, faz só a ligação. O rapaz lá atende, anota o seu nome, o telefone. No final do mês, nós vamos sortear. Eu queria fazer um jabá. Eu queria mandar um abraço. Já que o Renato está falando sobre saudade, eu estou morrendo de saudade. Marlon Rodrigues. Ele fez uma festa maravilhosa na sexta-feira, familiar, uma academia de dança que tem aqui em Cabo Frio. Quem quiser fazer uma dança, aprender samba, forró, olha o jabá aí, ó. Inclusive, é uma ótima terapia para que saiamos da depressão. A dança, a dança? a arte, exatamente, qualquer Arte tipo de geral. arte sadia,
né? É bom para que saiamos desse sentimento de depressão. Eu percebi que, eu faço lá, né? Eu percebi que na prática da dança a gente começa a ter uma outra visão sobre uma série de coisas. Achei interessante. Com e certeza. dia 14 agora, vou convidar ao vivo agora o pessoal, olha só. Dia 14, o Renato está convidado, vai ter uma festa da primavera lá no sábado, 10 horas da noite. Quem vai é a banda da estudantina. Eu estarei na Praça Porto Rocha. Rapaz, o dia do nosso evento, né? Vou ter que me desdobrar. Isso. Mas eu vou puxar a sardinha. Um abraço, Marlon. Estarei lá, hein? Olha só, vou puxar a sardinha pro lado da doutrina espírita. Claro. Posso puxar? Claro, óbvio. Por que a doutrina espírita consegue consolar as pessoas que têm essa perda tão traumática que é a perda de entes queridos? Enquanto que há uma dificuldade imensa em outros segmentos religiosos. Bom, como tudo que nós gostamos de fazer, já que falamos hoje para amigos espíritas e não espíritas, vamos começar exemplificando, que aí fica mais fácil da gente compreender. Nosso querido e amado Chico Xavier passou pela sua trajetória aqui na Terra, onde ele enviava verdadeiros escritos, ou seja, verdadeiras cartas, consolando a milhares de mães e de pais que perderam os seus filhos. Nessas cartas, aquelas inclusive que nós podemos ter acesso pela internet, nos mostra que o que mais eles pedem era para que nós pratiquemos a caridade que Jesus pedia e para que nós fiquemos alegres e que não fiquemos tristes perante a perda deles. Por quê? Porque a vida continua. E a doutrina espírita como um todo, ela nos mostra que um espírito é um espírito, tal qual um ser humano é um ser humano. Nossos planos vivem em comunhão, né? Nós somos vamos dizer assim, a única doutrina que trata da mediunidade com a devida seriedade e respeito, né? Entendendo, né, todos os tipos de credo e religião. Só que nós temos o tratado de O Livro dos Médiuns, que é um livro que veio desdobrar, né, o intercâmbio com este outro mundo, com o mundo daqueles que já se foram, né? Inclusive, a gente pode fazer a citação do livro Nosso Lar, né, de André Luiz, que esteve nos cinemas, mostrando que esse intercâmbio não acaba jamais, né, e que a misericórdia divina está aí. Com certeza. Já tem alguns programas, né, Marcos, que a gente não tem falado, né, da ajuda, do apoio que as pessoas têm dado a gente. Né? Provavelmente você deve ter esquecido, porque a conta corrente lá deve estar lotada de din-din. Não está não. Tá não, mas a gente precisa sempre de ajuda das pessoas. Olha o óbolo da viúva, hein? Com certeza. O óbolo da viúva, as pessoas estão, sim, ajudando, colaborando, com certeza. Então, para as pessoas que queiram nos ajudar, a que a gente consiga manter o nosso programa no ar, é uma conta poupança no HSBC, agência 0550, conta número 420657, dígito 6. Ô, Matheus, põe pra gente aí no ar aí, o número certinho aí. HSBC Poupança, agência 0550, conta 420657, dígito 6. Está aí na telinha para que as pessoas possam anotar, porque graças a essa ajuda das pessoas nós conseguimos pagar o nosso horário aqui na televisão, manter o nosso cenário e as coisas funcionando legal, bacana, e que as pessoas compreendam isso e nem entendam que é importante. Quando eu e o Marcos, né, nós resolvemos fazer esse programa para divulgar a doutrina espírita, né, a maior preocupação nossa justamente é essa. Renato, Marcos, como é que nós vamos conseguir pagar ajuda, tempo, pagar né? o tempo? E as coisas foram acontecendo, os amigos foram acontecendo, os parceiros. Hoje nós temos aí, né, no nosso intervalo aí, os amigos, os apoiadores culturais que nos ajudam também com o pagamento aqui do nosso horário, mas as pessoas, todo isso aqui, desse nosso cenário, essas mesas, cadeiras, tudo isso aí foi comprado graças à ajuda das pessoas, graças ao carinho das pessoas. Tá ok? Muito obrigado mais uma vez e continue a nos ajudar. Ciro, fala então para a gente agora qual é a visão da morte na doutrina espírita. Bom,
Primeiramente, a gente gostaria até mesmo de remeter a uma musiquinha infantil de evangelização que não é um bicho feio com uma foice na mão. Muito menos que a morte propriamente dita, ela não existe. A morte é do corpo físico, já nos disse Jesus. É deixar que os mortos enterrem os seus mortos, querendo nos mostrar que, inclusive, a verdadeira vida é a vida espiritual. Que quando um indivíduo ou que quando um membro da nossa família, ele há esse desenlace, né, ele, vamos dizer assim, ele volta para a sua pátria espiritual e ali, na verdade, ele não vai começar uma nova vida. Ele vai continuar da onde ele parou, da encarnação anterior. Por quê? O que são 80 ou 90 anos, sendo bastante otimistas, de vida na Terra, perante toda uma eternidade. Inclusive, né, Jesus também nos disse, é preciso nascer de novo. O que seria esse preciso nascer de novo? Porque somente através da reencarnação é possível a gente resgatar os erros e os débitos do passado. Nós ainda, meus irmãos, não temos total compreensão disso. Por quê? Quando um parente nosso desencarna de uma forma brusca, vamos dizer assim, ou quando desencarna jovem, a gente não consegue ter a fé racional que Kardec nos diz e só dizemos que Deus não é justo. É verdade. Então eu vou fazer uma perguntinha para você. Já que você falou que Deus não é justo na boca de algumas pessoas, onde está a justiça divina em determinadas situações de mortes violentas, de crimes, onde pessoas de bem são assassinadas, são atropeladas, são violentadas? Então, onde aí está a justiça divina? Bom, a justiça divina se aplica principalmente no resgate dos débitos anteriores. Com certeza, meus irmãos, se alguém passa por uma situação trágica como tal, é para que ele possa ali estar resgatando e consertando os seus equívocos do passado. Vejamos o seguinte, estávamos falando do livro Memórias de um Suicida, correto? Que é um apostilado imenso sobre lei de ação e reação. Um livro maravilhoso que todos nós devemos ler, sim. Só que existiu uma época no Espiritismo, logo após esse livro sair, que inclusive a própria médium, que é a Dona Ivone do Amaral Pereira, guardou durante 10 anos dentro de sua gaveta, porque ela tinha certeza que esse livro ia causar um tremendo furor no meio espírita. E causou para uns de uma forma positiva, mas como tudo que é na vida, para outros de uma forma negativa. E como nós somos espíritos, que somos encarnações passadas muitas das vezes como padres, como católicos comuns, nós ainda trazemos o ranço, conforme diz Joana de Ângeles, de querer dogmatizar tudo. Então, passamos a entender que um caso ele é taxativo e que ele vale para todos os outros. Então, por exemplo, o caso do livro, que se eu não me engano o nome do espírito é Charles, seria isso? Em que o espírito Charles, ele fica 100 anos no umbral, revendo toda aquela situação de morte e de tragédia, ocorreu um transtorno no meio espírita, onde começou a se achar que todo suicida iria para o Vale dos Suicidas e que ficaria 100 anos. Quando na verdade, não é bem por aí. Será que Deus realmente seria justo, dando um veredito único para todas as almas que se suicidassem? Aí caímos no mesmo a gente vai inferno eterno. Exatamente, voltaremos para os tempos de Inquisição, onde queimar bruxa queima. É verdade. Acabou. Entendeu? E o que ocorre na verdade? Onde está o merecimento dos familiares que oram por essa pessoa? Onde está o merecimento dos centros espíritas que fazem a radiação por esse indivíduo, né? Inclusive, no caso até mesmo do suicídio que você colocou no início, existem
várias atenuantes. Uma delas, se o indivíduo estava sob poder de obsessão, que é o processo que nós chamamos de que um espírito negativo, ele influencia a pessoa que está encarnada. Se ele estava sob algum processo de drogadição, sobre algum processo de drogas, se ele estava louco, se ele estava dotado de uma determinada loucura. Então, quer dizer, tudo isso são atenuantes. O próprio André Luiz, no livro Nosso Lar, em que a gente fala, ele foi um suicida, só que, na verdade, um suicida indireto. Quem de nós, meus irmãos, constantemente durante o dia, não dizemos palavras de injúria, não comemos um pouquinho a mais, né? Não passamos dos nossos limites? Tudo isso é cometer pequenos suicídios indiretos. É mas daí, voltando... Você vai me interromper? Claro. Claro. Eu tô com um negócio na ponta da língua. Sim? Sim. Me desculpe os fumantes. Mas o fumo é um suicídio indireto? Sim, senhor. Sem sombra nenhuma de dúvida. Porque tudo que deturpa o corpo físico, ele acaba deturpando o corpo perispirítico, que é o nosso corpo, vamos dizer assim, fluídico, né? Dentro de nós habita uma alma, para que a gente possa entender melhor. E quando a gente desencarna, isso fica marcado, essa doença fica marcado na nossa alma. Ainda mais se a gente desencarnou por um processo de efizema pulmonar, e tudo mais. Um câncer da laringe, na boca. Isso. Que leva isso aí. A um sofrimento. Então, numa próxima encarnação, ele pode vir com problemas respiratórios. Uma asma, uma bronquite, alguma coisa. Exatamente. Sem ele mesmo saber o porquê. Ou até mesmo, vou dar um chute. Claro. Se a pessoa fumou a vida toda agora, não morreu por causa disso, nem pegou um câncer por causa disso. Ela pode vir numa próxima encarnação, em função do uso do fumo na encarnação passada, ter um câncer pulmonar? Com certeza. Então, um câncer, por exemplo, de alguém que não fuma, um câncer hoje no pulmão... Com certeza. Inclusive, foi até interessante, Marcos, não vou citar o nome da pessoa, né? Se por acaso ela estiver assistindo, ela vai saber que estamos falando dela, mas a gente não vai citar o nome. Mas nós tivemos um caso em São Vicente desse, né? De uma companheira que ela teve um câncer de pulmão, né, com 19, 20, 21 anos de idade, mais ou menos, e ela nunca fumou na vida dela. Então, como que uma pessoa que nunca fumou vai ter câncer no pulmão? Porque isso aí também, né, quando a gente ouve muitas pessoas que não compreendem, né, que acham que isso é uma vida só, né, aí que fala assim, mas o meu avô viveu 100 anos fumando, nunca teve nada. Na próxima ele vai ter. Pois é, então as pessoas que são imediatistas, né? Ou então elas podem até dizer o seguinte, não, mas eu vou fumar porque na próxima não sou eu, é outra pessoa. Não. Mas só que há um grande engano. Na verdade, quando ele já ouvi isso. Na verdade, quando ele retornar para a pátria espiritual, em que as suas auréolas, vamos dizer assim, as auréolas que a gente chama, é a nossa concepção de pensamento enquanto espíritos, porque ela é ampliada. Quando a gente desencarna, os nossos pensamentos são ampliados, muitas das vezes enxergando as situações que passamos na Terra de uma forma diferente, né? Tentando entender melhor o que ocorreu e verificar os pontos em que acertamos e os pontos em que erramos. Ok, então nós vamos agora, nós vamos passar rapidinho a um apoio cultural e nós voltamos já para nós pegarmos aí essa última meia hora aí para a gente terminar o nosso programa aí com esse bate-papo maravilhoso. Chave de ouro. Então vamos lá, nosso apoio cultural. Bazar Colonial, Rua Érico Coelho, número 166, no centro de Cabo Frio. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Cruzeiro do Sul, agência de serviços.
empresa especializada em contabilidade e assessoria para organizações religiosas e associações civis. Rua Jonas Garcia, 215, sala 110, Centro, Cabo Frio. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Este templo de amor. Então, nós voltamos do nosso apoio cultural. Então, vamos fazer uma pergunta agora, que está lá, né, está no Evangelho, Jesus falou isso. Eu queria que você dissesse por que Jesus disse: é preciso nascer de novo. Bom, é muito importante entender que o Cristo falou, né, que a gente não entenda como formas soltas. O Cristo nos disse, é preciso nascer de novo. Mas ele também nos diz o seguinte, que o que provém da carne é da carne, e o que provém do Espírito é Espírito. Então a gente pode entender que quem morre é o corpo físico, né? Por isso mesmo que é dado o direito ao homem de morrer apenas uma única vez, correto? Ao homem, corpo físico, nós somos de carne, porque o que provém da carne é carne, e o que provém do Espírito é do Espírito. Então, o Espírito, ele alça aos céus, estou explicando com os próprios termos que Jesus falava. Então, ele alça aos céus, tem ali o seu reajustamento, ou vai para um período de erraticidade, conforme a gente tem lá no nosso lar, que são as regiões umbralinas, né? Depois ele é preparado para retornar novamente e desde então nascer de novo. Nascer de novo, só que com uma outra veste física. Por quê? A nossa vivência, ela é dada para que passemos por provas e expiações. Por quê? A única bagagem que nós levamos para o mundo espiritual é a bagagem moral que a gente adquire aqui na Terra. Existe uma dificuldade muito grande de quem não é espírita de entender esse processo porque ela não lembra. E esse não lembrar é um argumento. Eu não lembro que eu estive em outra vida, eu não lembro que eu encarnei em outra época. Então, na realidade, isso é uma balela, porque não veio espírito nenhum me dizer isso, eu não acredito e fica por isso mesmo. Aí, veja bem, esse argumento é usado constantemente no dia a dia, porque as pessoas não lembram. Não é mais complicado a gente conversar com as pessoas e falar sobre reencarnação? Se a pessoa não lembra disso, não fica mais complicado? Não era melhor a gente lembrar? Não. E digo mais para você, é uma dádiva que Deus nos permitiu. Esquecer? Esquecer, com certeza. Veja bem, imagina se você sabe que aquela filha sua
que você tem problemas com ela, que você não consegue conversar com ela, não consegue se aproximar dela, você descobrir que numa encarnação passada ela te matou. Olha só, que situação complicada. Como que nós passaríamos a viver? Então, é nos dado o esquecimento, isso também é mostrado no filme Nosso Lar. Se entra numa imensa câmara, onde ali é feito o período do esquecimento das vidas passadas, porque senão seria muito fácil. Seria muito fácil e vamos até ser um pouco assim mais levianos, dizer que ficaria sem graça. Porque de que adiantaria eu já saber, bom, eu matei fulano na vida passada, então nessa vida eu tenho que amar ele. Seria muito fácil. Eu me suicidei na vida passada, eu tenho que trabalhar com suicidas nessa vida passada, nessa vida atual. Seria muito fácil, seria muito prático. E não é isso que Deus quer de nós. Deus espera de nós uma perfeição. Né? Hoje nós sabemos, de acordo com a escala de evolução dos espíritos, que nós estamos apenas na segunda, que é um mundo de provas e expiações, e estamos em transição para o mundo de regeneração. É verdade, né? Com certeza. Que então, à medida que essa nossa consciência, a gente vai evoluindo, vai chegar num ponto que sim, eu vou estar voltando praticamente lembrando da vida passada. Né? Além do mais, hoje nós temos aí verdadeiros tratados sobre mediunidade, desdobrando o assunto e tudo mais. Quem tem o interesse, né, aqueles que ainda são céticos, né, a gente gostaria de perguntar para essas pessoas, principalmente para os ateus, será que eles não sentem saudades daqueles que já se foram embora? Com certeza eles sentem saudade. Vocês concordam comigo? Com certeza. E isso é uma grande prova que então a vida ela não se acaba. Porque se ainda existe um sentimento dentro de mim perante o outro, esse outro tem que estar em algum lugar. Não teria sentido. Senão não teria sentido. De quê? Porque, exatamente, porque na verdade tudo é energia, está lá na Gênese. Né? Tudo é uma questão energética. Eu estou no outro, o outro está em mim. Vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço muito mais. Né? Você falou que é uma dádiva a gente não se lembrar dos erros do passado e com quem nós erramos. Mas existem, por acaso, algum momento, ou algum meio, ou alguma forma, um jeitinho brasileiro da gente se recordar dessa vida passada, um jeitinho brasileiro aí? Olha, um jeitinho brasileiro, através dos sonhos, muitas das vezes, a gente tem sonhos, a gente tem recordações. O que explicar de uma pessoa que ela não sabe o porquê, mas de repente, quando ela entra dentro de um elevador, ela entra em completo estado de pânico? Né? Uma fobia, claustrofobia. Uma fobia, uma claustrofobia, pessoas que não conseguem ficar em local que tem muita gente. Mulher com muito medo de barata, por exemplo. Muita gente não entende e não compreende, mas as metodologias de morte do passado, né, os seus resquícios do passado, como nós ainda éramos primitivos, a gente ficava muito tempo ainda, mesmo após a morte, o espírito ficava junto ao corpo. Né? Então, o que ocorria? O espírito sentia que era como se esses vermes estivessem comendo o corpo. Então, por isso que hoje, quando nós voltamos, nós temos os medos das baratas, dos insetos também. Então mas isso tem cura? Tem, obviamente tem cura. Essa minha fobia que eu tenho, por exemplo, a falta de dinheiro, tem cura. Com certeza. Eu acho que é o único jeito de curar essa minha fobia é ganhar dinheiro. Não é só trabalhar. Com certeza. Boa coisa é trabalho. Vale a pena ressaltar e relembrar que a doutrina espírita não recomenda, a doutrina espírita de uma forma geral, tá? Ela não recomenda a terapia de vidas passadas. Ela só recomenda nos casos extremos. O que seria um caso extremo? Onde, inclusive, a pessoa ela entra num estado depressivo agudo e ela não consegue sair daquilo. Por mais remédios que já tenha tomado, por mais passos que já tenha feito e por mais processos de fluidoterapia que já tenha sido feito. Né? Então, nesses casos... Só terapêutico. Exatamente, somente 100% por terapia, nada por curiosidade.
Com certeza. Já que a gente está falando sobre esse assunto tão interessante, tem uma passagem bíblica que eu vejo muita gente discutir sobre isso, inclusive já tive alguns com algumas pessoas discutindo, que é aquela parte que fala assim, deixar que os mortos cuidem dos seus mortos, enterrem seus mortos. Eu acho interessante porque eu já tive diversas discussões com outras pessoas. Discussão que eu falo não é briga não, tá, gente? Discussão é debate, troca de ideias. Então, tem essa passagem que fala, deixar que os mortos enterrem seus mortos. Eu queria que você desse uma pincelada sobre isso. É muito simples. Deixar que os mortos enterrem os seus mortos. Jesus queria mostrar que existem dois planos. Os planos dos vivos e dos mortos, entre aspas. Quem seriam esses mortos? Os espíritos. Por quê? Os espíritos, tal qual como nós, vivem em sociedade. Tem os seus estudos, tem as suas agendas. Se formos lá no filme nosso lá, nós vamos ver que o André Luiz fala que tudo que existe na Terra é uma cópia mal feita do que já existe no plano espiritual. Então, na verdade, quando Jesus nos disse isso, ele nos quis passar essa ideia de deixar que os mortos enterrem os seus mortos, porque eles têm a vida particular deles, eles têm a vida deles que precisa continuar a se guiar, e não vamos querer nos intrometer nesse processo evolutivo deles, fazendo o quê? Guardando as roupas deles, tendo problemas com partilha de bens, porque, por exemplo, a partilha de bens, quando há briga entre os familiares, esse espírito que já devia estar lá onde os mortos enterram os seus mortos, que ele já devia estar lá no seu processo evolutivo, ele sai da região expiatória que ele se encontra e ele vem ali, atraído por aquela vibração, achando que aquilo ainda é dele. Ele acha que aquilo ainda é dele e então ele quer tomar aquilo de volta. E daí ele começa a influenciar, e a gente volta lá na questão do livro dos espíritos, ele começa a influenciar os parentes, causando completo e total transtorno perante aquilo ali. A presença, nós trazemos, a presença dele é em função dos nossos pensamentos. Exatamente, porque pensar é plasmar. Por incrível que pareça, o pensamento ele é matéria, o pensamento é material. Lá no livro Nosso Lar isso fica bem claro. André Luiz só pôde sair do umbral depois de 8 anos, por quê? Porque quando ele foi lá no registro de orações dele, ele viu que a mãe dele, que já havia desencarnado e estava em outro plano, orava por ele, mas que também uma senhora encarnada, que muito a contragosto, ele a atendia gratuitamente, orava muito por ele e agradecia aos céus por ele. Senhor, muito obrigado por ter enviado o doutor André. Então, quer dizer, o registro dos nossos pensamentos, eles vão para algum lugar. Quem vai dar o direcionamento necessário vamos ser nós. Inclusive, permita-me falar, meu amigo Marco, sobre o livro Violetas na Janela. É um livro polêmico? Óbvio que sim, meus irmãos. Com certeza tem espírito aí torcendo o nariz porque eu estou fazendo a citação desse livro. Mas vamos pegar o fato. Qual é o fato? A Patrícia, que é o espírito que desencarnou, ela, quando acorda do seu sono, porque o espírito, quando desencarna, ele passa por um período de sonolência, uns mais, outros menos. Quando ela acorda, ela começa a enxergar a sua avó, começa a conversar com a sua avó. E é então que um dia, de repente, aparecem violetas na janela do suposto hospital em que ela se encontrava. Quem que enviava aquelas violetas? A sua própria mãe enviava essas violetas. A mãe encarnada, Anésia. Porque quando ela olhava para aquelas flores, ela lembrava da filha e fluidicamente aquelas flores, as violetas, eram plasmadas, complementando aquela atriz Ana Rosa, que fez todos esses filmes espíritas. Ela faz a interpretação dessa peça no teatro há muitos anos. E uma vez, Divaldo Pereira Franco, já há alguns anos atrás, nem a conhecer assim, pessoalmente tanto, porque ele não tem tempo de assistir TV, mas ele a chamou, ele foi num centro espírita em que ela se encontrava, e então veio um espírito, que era filha dela, e falou: chame a minha mãe por gentileza. Então, ele, depois da palestra, ele chamou a Ana Rosa.
Ele chamou a Ana Rosa e falou, olha, não conheço muito bem a senhora queira me desculpar, mas tem uma menina assim, 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 pedindo para lhe avisar que ele não conhecia a história, não sabia nem que ela tinha tido filha que tinha morrido, né? Que todas as vezes que a senhora encena violetas na janela, ela recebe a flor que a senhora manda para ela. E dali ela começou a cair em prantos de choro. Por quê? Todas as vezes que ela encena violetas na janela, até hoje, parece que há mais de 30 anos ela encena essa peça, ela se imagina entregando essa violeta para a filha que está recebendo. Isso é, com certeza. A gente sabe que o amor, né? Aí que mostra como, né? O amor, ele é eterno. Eterno. A única diferença é que um tem o corpo, o outro não tem. Mas exatamente. O sentimento não morre, não acaba nunca. O amor é eterno. Você poderia dar para a gente aí exemplos da misericórdia de Deus? Com certeza. Voltando lá no livro Nosso Lar, que ele tem um verdadeiro tratado sobre a vida no mundo espiritual. Inclusive toda a obra de André Luiz, os 13 livros da vida no mundo espiritual. Todos eles mostram como funcionam esses processos. Por isso que não é num programa de 1 hora, tampouco num seminário de 4 ou 5 horas, nós vamos ter a compreensão total e absoluta relacionada a este tema, somente com muito estudo. Mas recordemos a passagem em que chega às câmaras de retificação a sobrinha de Lísias. Ela não passa pelas regiões umbralinas. Por quê? Porque já sabendo dos processos de dificuldade em doença que ela passava, que era aquela que tosse demais, a tuberculose, ela desencarna, era noiva. É isso aí. Mas já sabendo desses processos, seus parentes desencarnados, o próprio Lísias, que era seu tio, sua mãe encarnada, oravam por ela. E isso permitiu que ela fosse direto para Nosso Lar, muito embora ela depois tenha tentado fugir, né? Mas ali ela ficou, por quê? Porque Deus foi misericordioso com ela, porque teve o merecimento dos seus parentes, tanto encarnados quanto os desencarnados. Então reflitamos, meus amigos que nos assistem agora, qual é a imagem que a gente quer passar para um parente quando ele está lá no outro lado? É uma imagem triste, nossa. E quando nós achamos que estamos perto deles, é porque, de fato, podemos estar. E quando nós dormimos e sonhamos com eles, é porque, muitas das vezes, de fato, estamos. Então, como é que nós queremos nos encontrar com eles? Tristes, mórbidos, moribundos? Não, mas sim com muita alegria, com muito amor e que nós estamos bem. E que a vida continua, a vida não termina jamais. Inclusive, é o título do último livro dessa obra de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, que é E a Vida Continua, que também saiu em filme. Quem tiver a oportunidade de assistir, assista. Com certeza. Tem uma citação que você falou aí em diversas ocasiões durante o programa. Você fala sobre o Nosso Lar, o livro Nosso Lar. Sim. Parece até que a doutrina espírita fez uma divisãozinha aí. Com certeza. Antes e depois de Cristo, né? Antes e depois de Nosso Lar. Tem essa divisãozinha? Sim, senhor. Para o entendimento... Para o entendimento da misericórdia de Deus. Exatamente. Né? Tem que... Exatamente. Perante essas questões da misericórdia de Deus, perante as questões de vivência no mundo espiritual, né? E, inclusive, é considerado, né? Os estudiosos dizem, André Luiz mostra a parte prática em que Kardec mostrou na teoria. Então, é como se os livros de André Luiz são a parte prática daquilo que nós estudamos e é teorizado na codificação. Poderia dizer que Nosso Lar complementa a obra de André Luiz, de Allan Kardec? Olha, a gente pode até chamar de um período de Porque vai ter gente assistindo a gente aí que vai arrancar os cabelos. Com certeza, mas a gente pode ter certeza. Complementar. A gente sabe que são obras subsidiárias. E diria mais para você. Os 412 livros editados por Francisco Cândido Xavier, qualquer um que você ler vai complementar qualquer assunto que você imaginar sobre
Allan Kardec. Inclusive, até nas nossas palestras, algumas vezes, a gente faz uma brincadeira. Quem já leu 10 livros de Chico Xavier, por exemplo? Levanta um tanto. Quem já leu 20 livros? Levanta mais um tantinho. Quem já leu 50? Levanta 3. Quem já leu mais de 70? Daí já não levanta mais ninguém. E são 412 obras. E agora já tem mais, né? Que depois da desencarnação dele, já está em 460 e pouco. Isso aí. E a FEB estima que parece que até 2016 vão chegar a 500 ainda. Muita coisa escrita. Exatamente, porque é um período pós-codificação, é um marco no Espiritismo, os seus livros, qualquer um deles, né, de qualquer autor que seja, porque foram mãos, assim, abençoadas por Deus, por Jesus Cristo, por Allan Kardec, para dar continuidade aí à obra, com certeza, sem sombra nenhuma de dúvida. Ó, o papo tá bom, mas eu vou fazer uma citaçãozinha que tá na ponta da língua. Meu camarada, quem está aqui não quer ir. E quem tá lá não quer voltar para cá. Isso aí! Bom... Eu não quero ir, não. Tão cedo. Eu já combinei com o Renato, se ele pode ir na minha frente. Então tá bom. Você vai na frente, Renato? Eu vou. Então tá bom. Eu não vou morrer. Honestamente... Eu não vou morrer. Honestamente, eu não tenho medo de ir. Mas retomemos a vida no mundo espiritual, lá no livro Missionários da Luz, do André Luiz, onde nós temos o famoso capítulo A Reencarnação de Segismundo, né? O Segismundo, ele era um indivíduo que ele deveria voltar para resgatar os seus débitos do passado com uma pessoa em que ele cometeu um assassinato. Seria seu pai, a vítima seria seu pai encarnado. Ele precisava retornar. Só que ele estudou no mundo espiritual, edificando obras, edificando sustentáculos de paz e amor, né? Inclusive constituindo equipe, e ele ficou, meu Deus, com quem que eu vou deixar tanto trabalho? Ora, meus irmãos, convenhamos, quantos de nós não acontece isso? Quando estamos na Terra, ficamos nos perguntando, meu Deus, mas com quem que vai ficar fulano? E os meus negócios? Ah, meu Deus, eu fundei isso aqui, com quem que eu vou deixar? Meus irmãos, então a gente tem que até enxergar isso com bom humor, né? Porque tanto quanto nós trabalhamos aqui, nós trabalhamos lá do outro lado também. Sim, a gente perceber. Então, por isso que quem está aqui não quer ir, quem está lá também não quer voltar. Porque quem é que quer deixar suas obras de amor, as pessoas com quem se constituiu uma amizade, um amor e um carinho? A gente conversa muito com as pessoas que não são espíritas, né? E muitos dizem, muito comum, ninguém nunca voltou para dizer como é que é. Né? Desculpa pela risada. Mas é verdade, que as pessoas falam muito isso, mas é verdade isso? Se é verdade, isso é uma grande mentira. Até no Evangelho tem lá. Isso é uma grande mentira. A gente tem aí o exemplo de Chico Xavier, que consolou milhares de famílias, buscando no cinema, na tecnologia, vamos lá, nas filhas nas mães de Chico Xavier, né, no filme que mostra a história de 3 casos. Nós temos um livro que é maravilhoso, ele é um livro um pouquinho forte, mas chama-se Somos 6, de Chico Xavier, que é sobre aquela tragédia do edifício Joelma, que nós tivemos em São Paulo. Quem tiver oportunidade, no YouTube tem o filme, é só bater lá, Joelma 79, que vai entender e compreender que eles voltam sim, muitas das vezes, dependendo do seu merecimento. Nós temos a mediunidade, nós temos as reuniões mediúnicas, que eles estão aí. Eles voltam a todo momento, dizendo as verdades. Chico psicografava coisas que eles nunca tinham ouvido falar, coisas íntimas de familiares. Está aí para quem quiser ouvir, está aí para quem quiser ver. Nós temos aí todas as obras dele. Temos o filme Chico Xavier, que também tem um caso lá, mostrando, né, do rapaz que ele usava muitas drogas e acabou por se suicidar no final, mandando um recado para os familiares. O caso do julgamento, né, que aquele rapaz que foi absolvido. Exatamente esse aí. Também é o caso que ficou famoso na época, né, que o rapaz foi absolvido, que o espírito veio e voltou e disse que não foi, que foi um acidente. Exatamente. O juiz aceitou. O juiz acatou, exatamente. O que foi falado, o que foi escrito ali era uma coisa tão real, com detalhes que só eles conheciam, né,
E até parece que a caligrafia, até a assinatura era muito parecida com a do rapaz que tinha desencarnado e o foi Renato, absolvido. se você me permitisse, eu gostaria de ir mais fundo com quem é cético. Quantos de nós, de repente, estamos dentro de casa sozinhos e nos sentimos um arrepio? Esse arrepio, meus irmãos, é óbvio que pode ser de frio, entrou uma brisa de vento, é óbvio que sim. Mas e quando está muito quente? Por que a gente se arrepia, por exemplo? Pode ser uma percepção espiritual, um amigo espiritual que está passando por ali, um espírito não muito feliz que pode estar passando por ali, né? Eu convivo muito no meio jovem e tem sido uma constante no meio jovem. Tem sido uma constante no meio jovem as manifestações mediúnicas, né? Tanto pela psicofonia quanto pela psicografia. Nós temos agora muitos pintores surgindo, né, trazendo as suas obras mediúnicas, né, de grandes pintores, Da Vinci, Monet, Modigliani, né? Nós temos vários, que é uma faculdade chamada de pictografia, ou seja, que permite que esses espíritos artistas voltem a se manifestar. Nós vamos ter uma música chamada Cantiga de Paz, que foi composta também por Dolores Duran, após o seu desencarne, gravada pela nossa querida Célia Tomboli. Então eles estão aí voltando constantemente para você o trabalho. Você falou sobre jovens e me veio aqui um questionamento. Eu percebo na prática mediúnica, nos centros espíritas, uma ausência muito grande do jovem. A gente vê normalmente pessoas já passando dos seus 30 anos nas práticas mediúnicas nos centros espíritas. Isso quer dizer o quê? Que no jovem a manifestação mediúnica é menor ou é porque ele está ausente do processo por causa dos hormônios que ele está em ebulição aí e ele vai para a rua? Olha, isso seria tema para mais um programa, né, Renato? Isso seria tema para mais um programa. Mas vamos partir do princípio. Se ele é um jovem que ele frequenta a casa espírita, que ele conhece, busca reunião pública, por que não convidá-lo para dar um curso de passe, um curso da mediunidade para ele? Qual é o problema? Não existe problema nenhum. Lembremos que os espíritos da condição, a própria Hermance Dufour, que hoje psicografa, né, envia as suas mensagens pela espiritualidade, quando ajudou na obra da codificação de Kardec, tinha 13 anos apenas. É verdade. Né? Tinha 14 anos apenas. Então não existe restrição. O que existe é o tempo de maturidade de cada um. Eu comecei a aplicar passes quando eu tinha 13 anos. Eu comecei a aplicar passes. Fiz o curso, né? Aplicava passes, né? Aí a gente se afastou da doutrina, a gente para de aplicar passes, porque é assim que funciona. Então, quando a gente voltou com a sede do saber e tudo mais, a gente fez o curso da mediunidade e hoje a gente está ingresso também nas reuniões mediúnicas. Mas não existe restrição, os centros têm que ser mais abertos. A pessoa do atendimento fraterno, que vamos dizer assim, muitas das vezes é a cabeça dentro do centro espírita maior do que a do próprio presidente, tem que ter a sensibilidade de sentir quando um jovem está precisando de ajuda mediúnica. Isso é uma imensa responsabilidade que os centros espíritas têm, mas que está ficando abandonada. Com certeza. E acho que aí... E depende muito do jovem, da maturidade. No Ceareiros do Bem nós temos a Marcinha, por exemplo, que trabalha, atua, né? E tudo mais. Com certeza, está sempre lá na nossa comércio. Isso aí. Bom, o Marcos no início ele perguntou para você a respeito daquele dos bens materiais, né? Das pessoas que guardam, das famílias que guardam nos quartos, o quarto intacto, bonitinho. Então, qual é a melhor forma, então, de a gente desapegar desses bens materiais que ficaram? Olha, Joana de Ângeles nos diz que tudo está como está e que tudo tem o seu devido tempo, né? Nós temos que ter a paciência com as pessoas que não têm o entendimento, né? Nós temos que ter a paciência. Se a pessoa ela é espírita, né? Se a pessoa é espírita, ela já tem o entendimento e a compreensão para que ela possa ir se desfazendo daquilo aos poucos. Se a pessoa não é espírita, vamos pedir para um amigo, vamos pedir para um parente, para que possa ir lá realmente retirar, não manter aquele quarto, porque senão você vai manter a pessoa ali dentro, ela vai ficar retornando para voltar
porque ela vai se achar que está viva de novo. Então, por isso que a gente tem que procurar se desfazer desses bens, mas tudo sem martírio. Com certeza. Sem martírio. Para poder ajudar, né, gente? Exatamente. Os espíritos precisam de ajuda, de carinho. Exato. E esse tipo de coisa só traz sofrimento. Exatamente. Para quem foi e para quem ficou. Com certeza. Bom, Ciro, nós estamos no finalzinho já, nas suas considerações finais. Fala aí pra gente dessas considerações, né? A saudade com prova maior. Como é que você... Tá. De que o ente ainda está vivo. Fala pra gente. Meus irmãos, quando a gente, de repente, vamos colocar assim, estamos cozinhando em nossas casas, principalmente as mulheres, e a gente de repente pensa naquele ente que já se foi. Paremos para refletir que muitas das vezes ele está ali, aos nossos lados. Muitas das vezes, ao acordarmos, nós temos a sensação, nossa, é como se eu tivesse sido abraçado pelo meu pai que já se foi, pela minha mãe que já se foi. É porque muitas das vezes, meus irmãos, vamos dizer, na grande maioria das vezes, sim, com certeza, porque quando nós dormimos, o nosso espírito ele vai andar, ele continua os seus trabalhos e vai muitas das vezes se encontrar com esses parentes, se encontrar com esses entes que já se foram, né? Inclusive, meus irmãos, vamos propagar isso, inclusive até para os ateus, porque os ateus sonham também, eles também têm encontros com esses parentes, eles sentem a presença deles, muitas das vezes até veem em casa, mas não acreditam. Veem, mas não acreditam, acham que é obra e fruto da imaginação, né? Inclusive, quem vê deve procurar um centro espírita, porque pode estar sendo dotada de mediunidade. E é muito mais comum que quando essa mediunidade ela começa a despertar, é mais fácil de eu enxergar realmente aqueles entes queridos. Por quê? Porque já existe a afinidade com aquele espírito. Então a energia dele está mais próxima de mim. E a gente agradece mais uma vez a oportunidade, dando aos nossos telespectadores uma boa noite. Muito obrigado mais uma vez. Vai preparando já um tema para um programa futuro. Com certeza. E esse final de semana nós temos um encontro marcado na Casa René Peça, no quarto sarau, né? E no domingo de manhã, às 9 horas da manhã, lá no Trabalhador de Jesus, no seminário com a Carmen Silveira, sobre o livro Memórias de um Suicida. Tá, ok? Semana que vem nós vamos ter aqui minha amiga Cláudia, lá do Centro Espírita Fonte de Luz, e que todos tenham uma semana maravilhosa, de muita paz, muita tranquilidade. A todos os amigos das Casas Espíritas, todo mundo preparando para o nosso grande evento, dia 14, lá na Praça Porto Rocha. Todo mundo ativo, todo mundo empolgado, trabalhando no sentido de fazermos um encontro maravilhoso. Então, que todos tenham uma semana maravilhosa, de muita paz. Que Deus abençoe a todos. Um beijo no coração e até segunda-feira que vem com mais um programa Espiritismo em Foco.